Fala galera, beleza? Bora começar então o livro 4 aí, que a gente está falando um pouquinho sobre as funções inorgânicas. Vai isso lá em Química 1. Beleza, galera? Então, bora lá. A gente vai falar um pouquinho sobre sais, né? Já que a gente já falou um pouquinho sobre ácidos, né? A nomenclatura deles, a classificação, né? E como a gente identifica o ácido, né? Logo depois a gente falou um pouco das bases, a gente viu a classificação, viu a nomenclatura e como a gente identifica ele. E nessa reação, né? Obviamente entre sal e ácido, né? Sempre vai acontecer uma reação, tá? Acontece uma reação de neutralização, onde tem a formação de sal, beleza? Eu poderia falar que é uma reação de salinificação? Poderia, galera, só se formasse somente sal, mas no caso aqui ele forma sal e água, então é uma reação de neutralização, tá? Então, o que é uma reação de neutralização? É simplesmente a reação entre ácido e base, onde neutraliza a ação dessas duas substâncias para formar sal e água, beleza? Essa reação ela é universal, tá bom, galera? Então, toda reação entre ácido e base sempre vai gerar sal e água, beleza? A água a gente já sabe que é a molécula da água, H2O, beleza? O sal vai depender do ácido e da base que a gente está reagindo aqui em si. Diante dos sais, galera, a gente tem. Como identificar, na verdade, o que é um sal? Eu pego o A metal do ácido e ligo com o metal da base. Então, ou seja, os sais é a união de metal e ametal, beleza? Sempre vai começar com o metal e sempre vai terminar com ametal, beleza? Então aí eu tenho a identificação de através de umas ligações iônicas, no caso, né? E as ligações iônicas, como que a gente já viu, quando adicionado em água, né, elas se dissociam, beleza? E pode gerar aí compostos eletrolíticos, ou seja, pode passar corrente elétrica, tá bom? Então temos essa daqui, ó, temos 6 classificações de sais, quer dizer, tá? A primeira delas é essa daqui. A primeira temos aqui o sal simples, né? Ou sal normal, né? Ele na verdade é resultante da reação de neutralização entre ácido e base. Um exemplo, eu tenho aqui o NaCl, beleza? O NaCl é um sal, a gente conhece como cloreto de sódio, correto? Mas só que antes dele formar o cloreto de sódio, qual era o ácido e qual era a base? Olha só, NaCl. E a gente sabe que o resultado disso daqui é isso aqui, não é isso? Para a formação do sal, a neutralização. Então, antes, esse A metal aqui, ele era ligado com ácido. Sempre os A metais são com ácido, beleza? E temos aqui os metais que são ligados com as bases. Então, aqui, de fato, essa reação era dessa forma. Então, eu tenho o ácido clorídrico e tenho o hidróxido de sódio, que reagiram para formar o cloreto de sódio e água. Da onde que surgiu essa dupla troca? Olha só, metal com a metal, beleza? E esses dois carinhas aqui, ó, esse hidrogênio atacou essa hidroxila para formar quem? H2O. Beleza, galera? Então, essa aqui é uma reação de dupla troca de fato, mas a gente vai chamar de neutralização agora nos sais simples, tá bom? Calma aí. Temos aí a segunda, tá? Temos a hidrogenossal, tá? A hidrogenossal, como que ela acontece? Ela nada mais é que um sal simples, beleza? Desse carinha aqui que está aqui em cima. Só que ficou restando um hidrogênio ionizável. Ficou grudado ali um hidrogênio. É o caso daqui do é o caso aqui do bicarbonato de sódio, beleza? NaHCO3, né? O bicarbonato de sódio ou bicarbonato de potássio, beleza? Então temos aqui exemplos de hidrogenossal. Por que hidrogenossal? Ficou restando um hidrogênio dentro da substância final do ácido, beleza? Então aqui a gente tem um sal, beleza? E restou aqui um hidrogênio no sal, então hidrogenossal, tá? Hidroxissal, ou
sal básico, no caso, né? É aquele que tem a presença ainda restando ali um hidróxido. Aqui eu poderia dizer, galera, como sal ácido, beleza? Um sal ácido, hidrogenossal, sal ácido, que tem um hidrogênio restando. E aqui um sal básico, porque está restando o quê? Uma hidroxila. Então é hidroxissal. Lembrando que essas nomenclaturas aqui, essas duas nomenclaturas aqui que a gente abordou aqui, elas são novas, tá bom, galera? Há pouco tempo, se eu não me engano, acho que uns 2 a 3 anos que agora está passando a utilizar essas duas nomenclaturas. Que antigamente era sal ácido, beleza? Esse primeiro, e sal básico, esse indivíduo aqui, beleza? O sal duplo ou misto, né? Simplesmente quando eu tenho o sal, né, através da neutralização, da reação de neutralização, de dois ácidos e forma de dois ácidos com uma base. Ou seja, eu tenho um sal duplo. Então são dois ácidos contra uma base. Então aí eu tenho um indivíduo que forma aí o sal duplo, beleza? Você vê que tem mais quantidade comparado dos outros. Então, ó, esse daqui possivelmente era um ácido, esse daqui também era um ácido, tá? E esse daqui era uma base. Esse daqui era um ácido, esse aqui era uma base, esse aqui era um ácido, esse aqui era um ácido, esse aqui é uma base. Lembrando que os metais ficam com as bases, os ametais ficam com os ácidos. Temos aí o sal duplo misto de cátion, ou seja, agora de cátion quer dizer que agora temos duas bases contra um ácido. Então, ó, esse daqui eu tenho um ácido, o PO4, e aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho outra base. Um ácido, aqui eu tenho uma base e uma outra base, beleza? Temos aí os seis, que são o sal hidratado, ou os hidratos, tá? Isso vocês vão ver aí, quem já viu aí, de fato, a azitromicina, né? Se vocês veem aí o composto químico dela, né? Vocês vão ver que é diidratado, né? Então é sinal que tem presença ali, junto com a molécula cristalizada da azitromicina, a gente tem a presença aí de moléculas de água cristalizada. Beleza? Então, a mesma coisa acontece. No caso aqui, eu tenho um sal hidratado, eu tenho um sal que está cristalizado com 5 águas, né? 5 moléculas de água. Eu tenho um sal aqui e está cristalizado aí com 7 moléculas de água. São exemplos, tá? Então, são chamados de sal hidratado, porque tem água cristalizada com o sal. Nomenclatura deles, tá? A nomenclatura, galera, ela vai depender do ácido, tá bom? Então, a nomenclatura do ácido vai ser de grande importância para eu conseguir identificar a nomenclatura do sal, tá bom? Que é ele que vai dar o nome do sal. Um exemplo, eu vou até pular o daqui para ficar nesse quadrozinho que a gente tem aqui. Deixa eu ver, vou fazer um quadro aqui. Eu costumo fazer isso dessa forma, ó. Então temos aqui ácido e sal, beleza? Então os ácidos a gente conhece como hídrico, beleza? Ico e oso, beleza? A gente conhece esses três ácidos, não é isso? O hidrácido, que é o hídrico, e o oxiácido, que pode ser ico ou pode ser oso, beleza? Isso só a terminação, tá? Agora, galera, vou até fazer melhor aqui, para não confundir na hora que eu for fazer uma dica com vocês. Pronto, só organizei aqui. Então, ico, e hídrico, beleza? Então, no sal, quando na verdade a gente vê que o ácido terminou com ico, ele vai ficar ato. Então, ele vai ficar ato. Quando ele terminar com oso, ele vai ficar ito. Beleza? E quando terminar com hídrico, ele vai ficar eto. Então, ó, todo ácido que termina com ico vai ficar ato, quando se tornar um sal. Todo ácido que terminar com oso, ele vai ficar ito no final.
E todo ácido que terminar com hídrico, ele vai ficar eto no final. Ah, Pedro, mas só que aí é muita terminaçãozinha. Como que eu faço para identificar? Então, olha só. Bico de pato, formoso periquito, com ácido clorídrico, tá? Porque ele é o mais forte, lembra disso, né? Ácido clorídrico, eu não me meto. Então, ó, bico de pato, formoso periquito, com ácido clorídrico, não me meto. Fica mais fácil de a gente lembrar dessa forma, não é? Então, bora lá. Aqui ele colocou exemplo de um sal, né? O KCl, tá? Vou botar ele aqui embaixo. Botar aqui em cima aqui, ó. KCl. Galera, vem uma pergunta. Qual seria o nome desse indivíduo? Tá? É fácil da gente identificar, mas vai ficar mais fácil ainda se a gente souber quais foram os ácidos, qual foi o ácido e qual foi a base que formou esse indivíduo, beleza? Então a gente sabe que para formar esse indivíduo necessitou que esse metal aqui ficasse com uma base e esse A metal aqui ficasse com um ácido, beleza? E para eu dar a nomenclatura desse indivíduo, vai depender da nomenclatura do ácido. Então, olha só, esse ácido aqui é o ácido clorídrico. Opa, hídrico, terminou com hídrico. Então, na verdade, quando ele virar um sal, ele vai ficar eto. Então, o nome desse indivíduo aqui vai ficar cloreto de o nome do metal, potássio. Beleza? Show? Difícil? Então, ó, ácido clorídrico. Beleza? Terminou com hídrico, vai ficar eto no final, tá? Vamos lá com outro exemplo, tá? NaClO2. Vamos lá. NaClO2, tá? Galera, é mais fácil a gente identificar, tá? Qual é, de fato, o ácido e qual é a base. Então, esse metal aqui era da base, NaOH, beleza. E toda essa galera que está aqui, o ClO2, era do ácido. Então, isso aqui, de fato, era um oxiácido. Então, ó, hidrogênio, ClO2, tá? Primeiro eu vou ter que dar o nome desse indivíduo. 2 vezes 2, 4, menos 1 vai dar 3. 1, 2, 3, vai chegar no oso. Então, ácido cloroso, beleza? Ácido cloroso. Vou precisar do nome da base? Não interfere em nada eu falar do nome da base. Mas agora vamos dar o nome desse indivíduo. Olha só, vai ficar aqui, como ele terminou em oso, ele vai ficar ito no final. Então, ó, clorito de o nome do metal, sódio. Beleza? Difícil? Nada, nem um pouco, nem um pouco. Para de drama aí vocês, é molezinha, tá? Tudo é prática, tá bom? Vamos aqui o CO2SO4. CO2SO4. Vamos dar o nome desse sal aqui. Como que a gente dá o nome? Vamos descobrir primeiro quem é a base e quem é o ácido, tá? Então, para isso, esse metal a gente sabe que é da base. Então, CuOH2, beleza? Por que OH2? Tá? Esse cobre, na verdade, ele está lá nos metais de transição, beleza? Então, o cobre aqui, se eu for distribuir se eu for pegar o número de oxidação dele, né, vai ser o número de oxidação igual a 2, tá? Então, a gente pode colocar aqui e descobrir também, tá bom? Mas, aqui, ó, de fato, H2SO4, porque esse 2 aqui é daqui de cima, beleza? E quando eu coloco o hidrogênio, esse 2 vai vir para o hidrogênio. Então, dessa forma.
Qual seria o nome desse ácido? Que é um dos mais importantes para a gente identificar. Ácido, tirei o número de oxidação, aqui vai dar 8 menos 2, vai dar 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele parou no ico. Então, ácido sulfúrico. Beleza? Ele terminou com ico, galera. Se ele terminou com ico, vamos voltar aqui na nossa tabela, ele vai ficar ato no final. Então, ó, sulfato de cobre. Beleza? Sulfato de cobre. Show de bola, galera? Difícil? Para de drama que não é, tá? Vamos lá. Nomenclaturas dos hidrogenossais, tá? Que são aqueles que têm a presença de hidrogênio, de água cristalizada com o sal, né? No caso aqui vai depender da quantidade de hidrogênio cristalizado. Então, no caso aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, dihidrogeno fosfato de sódio, tá? Lembrando que o restante, galera, vai depender da nomenclatura do ácido, tá? Só tenho um hidrogênio, tá? Cristalizado no sal. Um hidrogênio cristalizado no sal. Então vai ser monohidrogeno fosfato de sódio. Só tenho um hidrogênio novamente. Hidrogeno sulfato de sódio. Ou monohidrogênio sulfato de sódio. Também tanto faz. Beleza? Vamos lá, se tem mais alguma coisa interessante. Os hidroxissais são aqueles que têm a presença de hidroxila, cristalizada aí com sal. Então temos aí dihidroxiclorito de alumínio, porque tem duas hidroxila, monohidroxiclorito de alumínio, só tem um, e hidroxinitrato de cálcio, também só tem um, beleza? Vamos ver os sais duplos, né? Esse é um dos mais fáceis. Então, quando você tem um sal duplo, né, um misto de 2 cátions, na verdade, eu simplesmente faço o seguinte: eu pego o nome do ácido, transformo em sal, no caso seria sulfato, antes ele era ico, né? No caso ficou sulfato, né? Então, sulfato duplo de sódio e potássio, ou sulfato de sódio e potássio, também tanto faz. Tá? Mesma coisa aqui, ó. O ácido vai ficar fosfato duplo de cálcio e sódio, brometo e cloreto de magnésio, tá? Porque esses dois aqui eram os ácidos, o ácido clorídrico e o ácido bromídrico. Nesse caso aqui, só esses dois aqui eram ácido, então ó, cloreto, sulfato de alumínio, beleza? Nomenclatura dos hidratados, né? São aqueles que têm água cristalizada ao sal, tá? Então, leva a nomenclatura cloreto de cálcio dihidratado. Vai depender da quantidade de água cristalizada, tá bom? No caso aqui são 5, então vai ser pentahidratado. No caso aqui 7, heptahidratado, beleza? E assim vai por diante, tá bom? Como eu já tinha falado para vocês, as considerações gerais sobre os sais é que os sais são compostos iônicos, eles fazem ligações iônicas, beleza? Se dissociam, né, em solução aquosa e apenas se forem solúveis, tá? Conduzem corrente elétrica, tá? Quando fundidos à água, eles sozinhos eles não conduzem eletricidade. Ele só simplesmente vai conduzir quando essas ligações iônicas elas se romperem. Então isso só vai acontecer quando ele estiver fundido em água. Apresenta elevado ponto de fusão e ponto de ebulição, ou seja, em temperaturas ambientes eles vão estar na fase de agregação sólida, beleza? Então a gente vem na número 1 para a gente resolver e dar um chau pro louro, não é isso? Então vamos lá. Número 1. O consumo inadequado de hortaliça pode provocar sérios danos à saúde humana. Assim, recomenda-se, após lavar as hortaliças, uma grande quantidade de água, emergi-las nessa sequência de solução aquosa de hipoclorito de sódio, vinagre
e bicarbonato de sódio. Dos 4 materiais empregados para a limpeza das hortaliças, 2 deles pertencem à função química. Então, ó, hipoclorito de sódio. Bom, esse ito significa que é um sal, beleza? Vinagre. Vinagre a gente viu aí que tem presença de ácido acético. Ácido acético, a função é ácido, beleza? Bicarbonato de sódio. Bicarbonato, olha só, ato no final ali já está dizendo que é também um sal, beleza? Ato e ito são sais. Então, quais são as funções que a gente vê aqui vê presente nessas 3 substâncias? Né? 2 delas são sais, beleza? Então, a letra A seria a correta. 2. Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como como encanamentos na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se ácido clorídrico gasoso, né, o cloreto de hidrogênio, na verdade, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema das emissões desse poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento apropriado, canalizado e borbulhar os gases provenientes da incineração em. Então, olha só, se a gente sabe que o gás é um gás de cloreto de hidrogênio, a gente sabe que esse cloreto de hidrogênio é um ácido de fato, beleza? E ele está na forma gasosa, tá? Se ele estiver na forma gasosa, é um ácido na forma gasosa, a gente vai ter que colocar o quê? Numa água dura. De fato, galera, a água dura é uma água rica em íons catiônicos, ou seja, cálcio, ferro, magnésio. Então, isso não vai me levar a nada, beleza? Eu só simplesmente vou fazer com que esse metal ele se ligue com mais facilidade a outros, esses metais se liguem com facilidade nesse A metal e que pode gerar aí um resíduo, né, um dano muito maior. Então temos aí outro exemplo, a água de cal, tá? A água de cal ela é muito interessante porque ela tem presença de compostos básicos, como o hidróxido de cálcio, beleza? O hidróxido de cálcio, galera, é sim, né, uma base. Então, já que eu estou liberando ácido para a atmosfera e esse ácido vai borbulhar na minha água, qual água que eu usaria? Eu usaria a água de cal, porque tem presença de compostos básicos. No total, aí vai gerar aí um resíduo que seria o cloreto de sódio, ou cloreto de cálcio, tá? Que seria menos danoso para o meio ambiente. A água salobra, né, que é uma água que tem concentração baixíssima de sais misturado. A água destilada é quando é aquela água que não tem presença de micro-organismo ou até mesmo de alguns tipos de sais. A água desmineralizada, né, é aquela água que não tem nenhum tipo de minério, ou seja, não tem nenhum tipo de íons, beleza? Então a resposta correta seria a letra B. Nos anos 90, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha, em parte do seu curso, águas extremamente ácidas por receber um efluente de uma mina de carvão desativada, o qual contamina ácido sulfúrico, continha, na verdade, ácido sulfúrico. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose, que emprega hidróxido de sódio e carbonato de sódio em seu processo. Em pouco tempo, observou-se que a partir do ponto em que... Cadê? A partir do ponto em que a fábrica lança seus rejetos no rio, a vida aquática voltou a florescer. A explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é:
Bom, olha só. Primeiro, o rio ali tinha um efluente que jogava ácido sulfúrico. Aí depois, né, instalou assim uma fábrica de papel e celulose que empregava hidróxido de sódio e carbonato de sódio. Pera, hidróxido de sódio, uma base. Carbonato de sódio, né, possivelmente aqui é um sal, beleza? É um sal, tá bom? É um sal provavelmente mais básico, beleza? E vamos lá. A possível explicação disso daqui. Letra A. Diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele. Não, galera. Eu não estou diluindo a água do rio, beleza? Eu estou simplesmente diminuindo alguma coisa, beleza? Diminuindo a concentração de alguma coisa. Letra B. Precipitação dos íons sulfato na presença do efluente da nova fábrica? Também não, tá? Não vai afundar nenhum tipo de resíduo no fundo ali. Afundar no fundo, né? Foi redundante isso. Não vai precipitar ninguém ali, beleza? Novamente, ele está diminuindo a concentração de alguma coisa. Letra C. Biodegradação do ácido sulfúrico. Primeiro, já descarto aqui, biodegradação. Se fosse uma biodegradação, eu precisaria de bactérias, algum tipo de micro-organismo para degradar o ácido sulfúrico. Não estou utilizando isso, estou utilizando de outro reagente químico. Beleza? Letra D. Diminuição da acidez das águas do rio. Bacana, pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Perfeito. Tá aí. Beleza? A letra D como a correta. 4. A amônia pode ser biologicamente produzida sendo encontrada em excremento de seres humanos e de outros animais. Essa substância apresenta caráter alcalino, podendo reagir com outros gases presentes na atmosfera, responsável pela chuva ácida. As reações de neutralização dessas bases com ácido sulfúrico e nitrato, e nítrico, na verdade, produzem, respectivamente, os sais. Então, vamos fazer então a reação entre o hidróxido de amônio, beleza? Com aí o ácido sulfúrico. Bom, vamos botar aqui primeiro o ácido sulfúrico. Temos aí o H2SO4, beleza? Que ele vai reagir com a amônia, o NH3, não é isso? Só que a amônia, quando reage com a água, ele forma uma base, que na verdade vai ser formado... Vamos botar ele aqui mais bonitinho. Se ele se misturar com uma água, ele vai gerar NH4OH. Ele vai gerar esse indivíduo, beleza? Se ele vai gerar esse indivíduo, é ele que eu vou utilizar, NH4OH, beleza? Então, nessa primeira reação, galera, a gente vê aqui que vai gerar aqui o indivíduo, o sulfato de amônio, na verdade, vai gerar o sulfato de amônio, beleza? Opa, sulfato de amônio, e vai gerar a água, como a gente já viu. Claro que a gente tem que balancear isso daqui, tá bom? Então aqui eu vou botar 2, por causa dessa quantidade que tem aqui, e 2 na água, beleza? Vou só apagar isso daqui, beleza? E a gente passa para a segunda reação, aí onde a gente vê que também poderia ter colocado direto, como NH3, tá bom? Mas isso daí seria um pouco mais complicado de a gente entender o processo. Uma outra etapa a gente pode colocar como o ácido nítrico, não é isso? NO3, que reage com NH4OH, beleza? Então, esse indivíduo, quando reage, vai formar NH4, beleza? E NO3. Para quem deve estar se perguntando, como, Pedro, que você descobriu que essa molécula é dessa forma? Olha só. Lembra que eu falei que o metal ele fica com as bases, beleza? E os ametais eles ficam com os ácidos. Então, olha só, esse OH aqui, ele vai se desprender
Vamos botar ele aqui, ó. Mudar a cor. Esse hidrogênio aqui, beleza? Vai atacar esse indivíduo aqui. Beleza? E vai formar quem? A água. Quem vai restar para mim? Sem contar esses indivíduos aqui do lado, tá bom? Quem vai restar para mim? O NH4. Então, ó, quer dizer que é o seguinte, o NH4, ele vai se ligar com esse indivíduo. Então, ó, NH4 SO4. Mas a gente sabe que esse 2 é daqui de cima. Então, como o 2 é daqui de cima, ele vai descer para o NH4. Então, olha só. Abre parênteses, 2 aqui. Beleza? Por isso que é o sulfato de amônio. Beleza? Dessa forma. Por isso que eu cheguei naquela reação. Olha só, a mesma coisa acontece aqui, ó. Esse hidrogênio ataca a hidroxila para formar água. O que restou, ó, NH4 vai se misturar com NO3 para formar o nitrato de amônio. Beleza? Então, quais foram os indivíduos formados? Temos aqui, ó, a letra I como correta. Beleza? A letra Izinha aqui, ó, bonitinha, que é a correta. Então, galera, a nossa aula foi até aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá? Qualquer dúvida, eu estou sempre disponível aí no WhatsApp para vocês, tá bom? E até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.